João Batista, a cara da pressão, meteu pra frente, pro Super Brent, Brent pra Almir, vai no corta-luz, Corinthians, campeão brasileiro! Eu era, naquela época, eu fui em 1987, eu vim aqui para... Tinha um jogo aqui uma parte do campeonato nacional. Eu era do Sírio-Libanês. E tinha a Franca também, mas aqui do Corinthians, não sei mais um outro. Mas eram os dois e eu ia continuar, ia mais... E aí, isso foi em 1900... Logo adiante nós fomos campeões pan-americanos lá nos Estados Unidos e tal. Aí eu fui para 1988, fui para Espanha. Voltei em 1990. E aí o Larralde me telefonou para falar com o pessoal daqui que queriam fazer um time lá, não sei o que lá, então eu vim aqui para falar. Foi já em 1990, em janeiro. A princípio o Ari me fez um convite no início do time. Eu jogava no Flamengo, mas não deu para vir porque eu já estava acertado no Flamengo há um tempo e aí resolvi não vir naquele primeiro time. Aí só voltei algumas vezes aqui jogando contra o time e aí depois em 93 é que fechou. Aí eu vim para cá, do Repórter Suzano, São Paulo, eu vim para cá. Muito tempo atrás eu jogava no Flamengo, né? E aí me indicaram para ir para São Paulo. Para jogar em São Paulo, que São Paulo era um grande centro de basquetebol, porque era uma oportunidade de estar indo para uma grande capital. E chegando em São Paulo eu tive sucesso. Já no primeiro ano fui campeão em Rio Claro, título inédito. Voltei para o Rio e de lá recebi o convite do Ari Vidal para vir para Santa Cruz do Sul. Só que ele falou, lá é um projeto, nós estamos lá já há muito tempo e não tem dinheiro, não tem grana. Você topa? Eu falei, eu gosto de desafios. De 93, é ali que eu assumi mesmo. Até porque naquele ano tinha menos recursos e o grupo diminuiu tanto em tamanho do pagamento quanto em tamanho numérico. Isso aqui, esse time, era o que ganhava, talvez de todos, o que ganhava menos de Santa Cruz do Sul. Então, eu falei sobre isso, eu digo assim que, nem sempre são os melhores que fazem o melhor quinteto. E esse time teve isso. E isso também foi alavancado também sobre isso. Antes dessa equipe que foi campeã, ele já sempre teve equipes boas aqui, que não chegaram a disputar título, mas eram equipes boas, que disputavam entre os 4 primeiros, 5 primeiros do Brasil. Claro que aí, bom, esse daqui não serve, vai aquele, tenta trazer essas coisas. Então, antes de jogar aqui no Corinthians de Santa Cruz, eu jogava em Jales,
Jogamos muito contra a equipe de Santa Cruz e eu recebi um convite daqui, através do professor Eli Vidal, para vir jogar aqui. Eu tinha um agent, um manager, né? Botou minha fita para ele mandou para o Brasil, outros países, outros lugares e a Vidal veio, ele gostou, foi contra a UCLA, universidade lá, muito famoso, e ele gostou e eu tô aqui. Bom, a história foi uma história que, na verdade, eu estava indo para jogar na Verome, em Angra dos Reis. E recebi um telefonema do João Batista que o Ari Vidal queria conversar comigo, só que eu já estava no carro, já estava quase chegando em Angra dos Reis. E aí a única coisa que eu escutei o João falando e comentando na época era para tirar a sunga e colocar o agasalho, porque aqui estava frio, que eu tinha que vir voltar para o sul. Aí acabei que vim para cá conversar com a Ari, acabei que vim, acertei e fiquei aqui. Olha, quando eu entrou de avião, eu só estava pensando, eu vou para a praia e Brasil, praia e nossa, vai ser bom. Cheguei aqui, cidade pequena, e falo, nossa, esse não era praia não, sabe? Então, estava pequena e não tinha muito para fazer, eu não falava nada de português e eu estava meio perdido, sabe? Mi llegada aquí en Santa Cruz fue un momento muy especial para Corinthians porque era las finales del campeonato gaúcho del año 86 que terminaba en el año 87 y llegué el día 3 de enero, el día 16 de enero éramos campeones estaduales. Pienso que eso fue lo que abrió las puertas totalmente de Santa Cruz para mí y después, a partir del año 90, junto con Ari Vidal, esa maravillosa campaña que hizo Corinthians todos los años, porque no hay que esquecerse que tiene un tercer lugar, tiene 3 finales de Brasilero y un cuarto lugar en una corta historia de basquete profesional, que culminó en el año 94 con el campeonato y 96-97 con el vicecampeonato, que muy pocos clubes tienen esa historia que Corinthians tem. Já vinha várias vezes aqui, né? E tinha a melhor impressão possível, gostava daqui. Uma cidade legal, que prestigiava o basquete, o ginásio sempre cheio. Eu achava legal e foi por conta disso que eu vim para cá, porque eu tive outras propostas. Sempre foi uma cidade que eu gosto muito, porque a gente aqui são com muito carinho, muito coração. E sempre foi bom com nosso time de João, Brent, Almir, todo mundo aqui. O Alvin, eu trouxe ele para cá. Ele veio da Argentina, da cidade de Bahia Blanca. E tinha um amigo meu dessa cidade, Bahia Blanca, um jornalista de basquete de Bahia Blanca, me falou sobre ele. Eu estou falando de 1990 já. Mas só que eu não podia ir para lá para falar com o Alvin, porque eu era muito conhecido demais, né, da Argentina, o pessoal. Né? Então eu levei o Larraud para trazer o Alvin com esse meu amigo que é jornalista de basquete, inclusive. Só que a Argentina tinha uns jogadores que uns estavam ligados, outros não eram. Então eu tinha que falar com o Danilo. E ele me disse, não, tá legal, na Argentina é que está errado. Então posso mandar. Pode, já está tudo certo. Então manda o Alvin Fred que vem para nós aqui. Aí é que trouxemos ele para cá. Adiante, ele começou e aí o campeonato estadual não precisava do Alvin. Antes, ele tinha jogar no Chile. E ele ia lá para o Chile e ganhava tanto lá quanto aqui. Mas tinha metade para o Chile e metade aqui. Naquela época, nós tínhamos que jogar o estadual. Mas não precisava, claro que com ele ia fazer melhor ainda, mas o campeonato estadual aqui era fácil para nós. Sojipa, então não dava para... Bastava o Alvin ganhar lá
em vez de ganhar aqui, lá também, e aqui ganha dos dois, porra. E a metade para nós e metade para o Chile. Foi por isso que ele veio para cá mais vezes. Só isso. Em vez de pagar muito para ele, era metade para lá e metade para o Chile. E ainda vinha mais, em vez de Chile para cá, é mais fácil vir para cá do que dos Estados Unidos para cá. É mais barato até, porra. Cara, mas ali o ginásio do Corinthians era muito. Aí nós fomos para Mauá. E já logo adiante o prefeito, que é o Arno Franz, já começou a fazer um time lá na Unisc, lá dentro, maior do que muito maior do que o do Corinthians, muito maior do que o do Mauá, que era bom e tal, mas era pouca gente que dava ali, né? Mas o outro já ia sendo preparado, que foi o Pobre Esportivo. Isso já foi em 1992. E ao chegar aqui em Santa Cruz, eu vi a cidade já respirava basquete. Eu falei, pô, que legal, a cidade respira basquete. E o que eu mais gostei daqui, que era um ginásio só pra gente. Então o ginásio estava à disposição. Eu falei, aqui eu vou brilhar. Aqui vai ser minha casa. Ele dizia, aqui, nesse local aqui, que nós estamos, aqui embaixo, quando ele chegou aqui, disse assim, Ari, você vai fazer eu vou fazer, ele dizendo, Arno, eu vou fazer um ginásio aqui por causa de você, como eu. Ele dizendo para mim. E fez mesmo. E fez mesmo. Eu joguei basquete dos 11 aos 41 anos de idade. Então, ao longo desses 30 anos, eu nunca tinha passado por uma experiência como essa em Santa Cruz do Sul. Chegamos aqui meio que desconhecidos e, de repente, fomos trabalhando, conquistando o público, conquistando as pessoas, as amizades. E dentro do ginásio a gente dava uma resposta para essas pessoas que iam lá nos apoiar, que era sempre a melhor possível, com vitória, né? Que você deve saber que nós, no brasileiro, nós não perdemos nenhum jogo aqui dentro do Pod Esportivo. A torcida ia, enchia o ginásio. O que eu fazia? Eu queria fazer o quê? A alegria deles, porque eles faziam a nossa alegria, eles nos ajudavam. Então, eu pulava para fora, eu batia na mão. Então, a coisa foi crescendo tão que as pessoas falaram, pô, esse time é bom demais. Sempre a torcida foi bom para nós, sempre para o coração, sempre. Por isso eu nunca vou esquecer aqui em Santa Cruz. A torcida aqui gostava da minha luta, da minha entrega, tanto a minha como a dos outros atletas, e por isso eles apoiavam, viam que a gente estava ali para representá-los. E isso era bacana, e a gente saía na rua e estava sempre no meio de um monte de gente legal, conversando, sempre apoiado. Não, nós vamos ganhar, pá, vocês são legais, vocês representam, e assim era a vida aqui. Olha, na verdade, todos eles tinham assim, uma dedicação que isso me fez ver logo que o time era diferenciado. E, além disso, estava tinindo o time. Treinava pra cacete e dentro das suas duas características. Cada um fazendo o que tinha que fazer, só. Eu jogava em muitos times do Brasil e com esses caras, esse foi meu primeiro ano jogando fora de país. E começando com o João, eu acho que foi em novembro, quando eu cheguei aqui, setembro. Eles estavam me ensinando como jogar fora de país, jogar profissional e todas essas coisas. Então, para mim, foi um processo, sabe? Então, chegou nesse momento, para mim, quando o Alvin tinha 4 faltas, estava fora de jogo e eu estava quente, e João nem deixa eu passar a bola para ninguém. Você chuta tudo, você vai chutar tudo. E para mim foi bom porque eu jogo em outros times quando o cara tem ciúmes e todo mundo quer bola, não foi assim. E ele fica bravo se você não chuta, sabe? Então ele foi um grande momento para mim. Quer dizer, não tinha orgulho. O Brent fazia 40 pontos, Alves 50, 30, 20, 10. Eu fazia 10, 20,
não importava. Importava era o quê? A vitória, e a gente comemorava sempre. Então ficou uma família. É emoção, o fator família, o local, as pessoas, né? Aquele ginásio, assim, né? Com, sei lá, eram 8 mil, 9 mil, sei lá quantos. Era o 6º, 7º, 8º, 10º jogador em quadra. E foi o que nos proporcionou tudo isso, essa alegria. Depois aí me disseram que era 8 mil pessoas. Eu disse, porra, mas aí aqui naquela época tinham nem 100 mil pessoas, naquela época. É metade 10% da população. Com doentes, com crianças e não sei o quê, mulheres que eu não sabia que era tanta gente assim. Eu disse, não vai dar tanta gente assim. Vai, porque tem aqui em volta também, tem isso, aquilo outro. E estava todo dia lotado esse troço. É impressionante. La torcida siempre nos apoyó en todo momento, no solo cuando teníamos aquel equipo profesional, sino lá en el ginásio do Corinthians, en los juegos de campeonato estadual, siempre se lotó, siempre se llenó. Lógico que cuando se tuvo un gimnasio tan grande y un equipo de tal nombre, las cosas mejoraron y se llegó a lo que se llegó de meter casi 9.000 personas en un juego de básquetbol aqui em Santa Cruz. Eu botei no meu livro que uma das maiores emoções que eu senti foi naquele dia. Com esse time daqui. Sério mesmo. O povo inteiro, 8 mil dentro do ginásio e 8 mil querendo entrar. Aquilo foi demais. Nós realmente vestimos a camisa da cidade, em prol da cidade, apesar de não sermos assim, na época, os jogadores, a mídia do basquetebol não nos considerasse como grande favorito, mas eu acho que a união do grupo e o sonho de conquistar esse título junto com a comunidade nos fez estarmos aqui hoje. A conquista era um propósito, realmente a busca era incessante, até porque no momento muitos não acreditavam nesse título. Então, mesmo com algumas negatividades em relação ao resultado final, o time foi lá e buscou, e essa conquista teve um valor muito maior. A maior dificuldade foi nesse início todo, né? Que ali havia uma certa desconfiança, né? Por conta de outras equipes mais fortes, teoricamente falando, que foram montadas, e a gente veio com uma desconfiança, mas isso não foi motivo para que a gente esmorecesse ou deixasse de acreditar no nosso trabalho, na nossa capacidade. E esse time ele foi se fortalecendo ao longo de tudo isso, né, de dificuldades que fomos passando, de coisas no grupo que aconteciam, que às vezes não era bom, mas a gente foi se fortalecendo e mostrando um para o outro que a gente precisava um do outro. E só assim a gente ia chegar onde a gente chegou. Quer dizer, e era um time que ninguém acreditava, mas eram aquelas pessoas, os 12 condenados, como falavam ali. Aquele negócio que o Ari falou, o Exército Brancaleone, porque o grupo era pequeno. As estrelas, eles é que se fizeram estrelas. Nós não tínhamos. Com aquela equipe, eles subiram no Brasil, foram para a seleção. Time es todo time que dirige Ari Vidal, que era la agresividad, la voluntad de nunca querer perder. Y eso fue lo que más se caracterizó, porque nombre por nombre, evidentemente que Franca era mejor que nosotros. Pero cuando llegó el momento de poner el corazón en la cancha, se vio que estos jugadores tenían eso y Ari supo explorar eso y por eso se consiguió esa maravillosa vitória. Um filme que eu vi, os 2 condenados, os caras, e aproveitava esses detalhes e falava sobre eles também, essas coisas todas. Então, muita gente falou sobre isso também. O filme é esse. Os 12 condenados, porque existiu isso mesmo. Se eles ganhassem a pena deles, era capital, iam matar os caras. Isso é no filme, e é verdade isso. Então eu preparei tudo para que isso fosse assim, para nós, a mesma coisa. Vê só,
Lá em São Paulo, eles não ganharam de 3 pontos. Olha bem. No outro, de 1 ponto. Aí nós viemos para cá, porque nós tínhamos vantagem de jogar na capital. Senão teria sido aqui mesmo. Mas isso era a questão da Federação Brasileira de Basquete. Então, o primeiro jogo também 3 pontos. No segundo, 1 ponto. No outro, aí vamos ver como é que vai ser. A gente já vinha muito cansado, a equipe toda já vinha muito cansada da série de 5 jogos. Franca tinha uma equipe muito forte. Ontem a gente conseguiu ver, eram 10, 12 jogadores que todos se revezavam, todos entraram, todos jogadores de nível. É porque foi um feito mesmo, né? A gente conseguiu ganhar de Franca, que na época tinha 5, 6 jogadores. Era a base da seleção brasileira. E a gente conseguiu superar com uma equipe briosa. Com problemas físicos. Eu tive problema de quebrar nariz durante a partida, tive quase uma luxação de ombro, né? Tomei medicamentos para poder jogar, além do nariz, abri o supercílio, mas isso aí não era nada perto do que eu queria. Na verdade, naqueles momentos assim, a gente lembrava de toda a trajetória, muita dificuldade, às vezes parecia que não ia dar. Alguma derrota aqui, outra ali, mas na verdade a gente tinha no fundo uma certeza que no mínimo a gente ia brigar pela final. A gente veio assistindo esse 5º jogo no ônibus. Você sabe que eu achei que a gente não fosse ganhar o jogo no vídeo ainda, porque era um jogo que a gente não conseguia passar à frente. Acho que passamos faltando 5 minutos e conseguimos segurar um pouco ali e ganhamos o jogo. Naquela época era 2 tempos só. Terminava o primeiro tempo perdendo e virava na final, assim como foi a final também. Só que no último jogo, eles nos ganharam 10 pontos. Na Franca ganhando de nós de 10 pontos. Bom, claro que foi tudo preparado, não sei o quê, papapá, falou isso, falou assim, tudo preparado. Mas 10 pontos já. Que nós tivemos uma sorte também, de logo no início do segundo tempo, o nosso jogador, João Batista, ele fez 2 pontos seguidos de 3 pontos. 6 pontos assim. Em vez de 10, viraram 4. Aí já começou daí para frente. A gente estava perdendo por 12 pontos no intervalo. Esse pessoal pegou tanto que nós tiramos os 12 e botamos mais 12 de vantagem. Nós fizemos 24 pontos. Numa correria tremenda. O Santa Cruz ia ser campeão mesmo. Já eram 12 pontos. Só no finalzinho. Por isso que nós perdemos 5 pontos assim, errado ali, mas viraram 7. Mas já sabendo que o jogo ia acabar ali mesmo. O Alves, quando viu a defesa, ele falou assim para mim, coach, we're gonna make history. Técnico, nós vamos fazer história. Eu, quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei para ele, we made history 15 years after you are here, man. 16, 15 anos depois você está aqui. Eu estou aqui, você está aqui, essa história. Nós estivéssemos sendo vice, nós estaremos lá. E a torcida invadiu Porto Alegre, né? Porto Alegre nos adotou também. A gente não podia andar na rua de ônibus lá, que era como andar em Santa Cruz, naquele período. Mas foi muito gratificante a gente ter ganho um título aqui. Foi um reconhecimento muito grande da população da cidade, de todo o estado do Rio Grande do Sul, quando nós ganhamos esse título. E o que se sentiu naquele final, não dá para entender bem se era o dever cumprido, ou a satisfação, a alegria, mas foi muito bonito.
sobre todos os aspectos. E quando a gente ganhou o título foi um negócio assim que a gente já estava exausto, a gente já não conseguia mais comemorar por causa de tão cansado que foi a série de 5 jogos. Só quem passa por aquilo, você passa por privações, você se dedica, você tem problemas, né, físicos ou até psicológicos em várias situações, e você, na hora que você pega ali, que eu levantei aquele troféu, eu lembrei de tudo aquilo que eu passei para estar com aquele troféu na mão. E aí, isso aí é recompensador, conforta, e a gente vê que a vida vale a pena. Estavam dissolvidos mesmo, porque isso tudo foi preparado antes para isso. Nós temos que ganhar, senão vocês vão morrer, porra. Boa tarde, Carlos Renato. E impressionante a empatia já o que aconteceu na caminhada que fizemos da Unisc pelas principais ruas da cidade. O pessoal já está todo mundo no clima, nessa história de rever, né, os grandes atores daquela conquista de 94, que são jogadores, assim bem como o Ari Vidal. E eu já começo perguntando para o João Batista, qual a emoção de rever esses parceiros, amigos, companheiros, jogadores que fizeram contigo uma história tão bonita? Boa tarde, Cleber, boa tarde a todos. Esses são irmãos, na realidade, né? Um convívio de grande amizade, de grande companheirismo, um tempo onde a gente sabia que podia contar um com o outro, né? Que estávamos juntos a todo momento e que nós conseguiríamos aquilo que nós queríamos, né? Que era o título, né? Porque a amizade que a gente fez depois disso foi imensa e se manteve até hoje, né? Rever figuras tão importantes, né, nessa história deixa a gente até emocionado nesse momento. Pessoas que a gente convive com carinho, que respeita e que rever agora é muito emocionante. Eu quero agradecer a todos vocês, para mim, Ladies and gentlemen. Você fez isso, você já me baixo de ônibus. Veja mulher do Brasil na televisão, né? Veja a mulher, eu sou casado. Obrigado, Almir. Segue bom. Olha, para mim, foi meu primeiro ano jogando no Brasil e eu não tinha nenhuma dúvida, foi meu time.
time eu jogava com meus amigos. E para chegar no Brasil, primeiro ano, e ganhar o campeonato com um time sem nenhum jogador de seleção, provar para mim tem jogadores de coração e sem ciúmes, sabendo é momento um cara ele joga, esse cara joga, o meu está fazendo tudo, hoje confio, claro, da bola nele. Foi fácil para mim e vocês me ensinam como jogar como profissional, sabe? Porque eu só não quero sair na universidade sem fazer tudo. Vocês me ensinou, sabe? Vocês me levam para lugares, me levam para casa para comer, me falavam. Para mim, eu agradeço tudo. Cala a boca. Ricardo, você é homofóbico, Ricardo. Eu agradeço tudo e qualquer hora, qualquer coisa, cara, me liga, eu amo vocês demais e, nossa, obrigado. Então eu tenho que emitir alguma palavra aqui. E o que eu acho legal disso tudo é que o título foi muito importante para cada um de nós, para a cidade, para o estado, mas o mais importante que a gente leva disso tudo é o carinho que a gente construiu um pelos outros, mesmo todo mundo estando cada um no seu lugar, cada um com a sua colocação, mas é o que ficou disso, que foi a amizade, né, o respeito, que quando se fala disso, de campanha, de título, né, o que vem à cabeça da gente, que foi ótimo estar aqui um com o outro, né, tivemos momentos difíceis nesse caminho, dificuldades de viagem, várias outras, mas nós nos mantivemos firmes e um compreensivo com o outro e um com o outro, né, uns mais, outros menos, mas a gente sempre junto. Quando a gente saía daqui, a gente jogava e estava firme, acreditando um no outro. Então, para mim, eu acho que isso é o mais importante de tudo, que cada vez que a gente vai se encontrar, vai existir sempre respeito entre nós, né? Não foi um grupo onde a gente, esse cara eu não quero ver nunca mais na minha vida. Aqui a gente está aqui hoje e pode estar amanhã, pode estar depois, a gente vai estar sempre querendo estar, porque foi agradável e nós conseguimos fazer isso acontecer, tá? Só é isso aí. Valeu. Agora, tem algumas coisas que eu quero só para dizer para vocês. É o sexto homem. Tem uns 5. João, Alves, Frente, Joel, sexto homem. Só que não vão ser só 6, vão ser 12. Independente que o jogo seja contra a favor. Vamos jogar os 12. Eu agradeço em nome dos meus colegas e chamo aqui uma pessoa a qual nós vamos representar e homenagear. Uma pessoa que nos deu um norte de vida, ensinamentos, muito puxão de orelha, mas nos fez tornar eu chamo aqui o professor Ari Ventura Vidal.
muita emoção, muito, porque eu esperava disso, porque a gente aqui é muito bom, espetacular, sou o melhor, número 1 torcedor no mundo. Muito obrigado por todo o torcedor e toda a pessoa aqui em Santa Cruz. Bom, eu tenho orgulho muito grande de ter participado, de ter tido essa oportunidade de jogar com esses jogadores, com grandes jogadores, é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida. E essa homenagem vai ser inesquecível também, é uma emoção muito grande de rever os amigos de muito tempo, né, relembrar momentos e aquela grande conquista. Foi maravilhoso, na época já foi um feito inédito, né, a nível de Brasil. O Corinthians, o único time fora do eixo das grandes capitais a chegar, uma coisa inédita que a gente conseguiu conquistar. E hoje, o que foi feito aí essa semana, desde que começou esse envolvimento, só nos deu muita alegria, né, e emoção mesmo. Na época a gente sentiu emoção também, mas agora eu acho que foi maior. Por o prazer de ver esse pessoal, depois de 15 anos, os caras não mudaram praticamente nada. E a amizade só se fortaleceu. Isso fazem 15 anos, né? Eu era moleque ainda na época. Eu te diria assim que foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, coisas que eu trago até hoje para minha vida. Me ensinaram muito todas essas pessoas, Ari, os companheiros, né? Lições de vida, de como tu lidar em situações difíceis na vida. O nosso papel acho que foi bem desempenhado na cidade, lembrado até hoje, 15 anos após a nossa conquista, ficou muito marcado para todos nós. E como incentivo também para a criançada, tem crianças hoje que vêm falar com a gente aqui, que nem eram nascidas naquela época. Mas a história foi tão bem feita e foi tão marcante, que hoje é passado para elas, como que os 12 condenados, que, como Ari dizia, o exército de Branca Leone, foram absorvidos. E acho que valeu a história, valeu a marca que nós deixamos. Nós somos amigos até hoje, cara. Claro que cada um está num ponto, cada um está num lugar, mas a amizade continua. Eles, para mim, o João e todos esses caras, quando eu cheguei aqui, nem falam português, nada. Eles me ensinam como falar português, me ensinam como jogar profissional. E para mim, nossa, eu estou emocionado também. E Álvaro, eu e ele falam de vez em quando, eu não vejo João desde 2003 ou 2002 e Ubra, quando eu estava jogando para Ubra. Então, como eu chamo ele, sempre quando eu vejo ele, eu chamo ele campeão, ele é meu campeão. E agora, essa oportunidade de vir aqui para Santa Cruz, numa festa maravilhosa, depois de 15 anos. Quer dizer, o que Santa Cruz está fazendo por essa equipe, isso é inacreditável. Muito bacana, isso era um negócio que não só a gente merecia, a gente está aproveitando, está curtindo muito, como a cidade também de Santa Cruz. Vocês que eram mais jovens na época tiveram um contato pequeno, as pessoas de um pouco mais da nossa faixa de idade que tiveram contato, imagino que hoje estejam delirando, devem estar aproveitando muito esse momento. Está sendo muito bacana. Santa Cruz do Sul ultrapassou fronteiras. Já tinha ultrapassado com um time campeão, com um time de luta. E hoje está ultrapassando fronteiras por conta de uma festa, por conta de uma homenagem. E Santa Cruz tem que fazer isso. Essa homenagem que está sendo feita, Santa Cruz tem que voltar ao que era. A criançada gosta, as pessoas gostam, é um povo feliz, é um povo para cima. É isso que está acontecendo hoje, isso vai ser copiado no Brasil. Porque a minha vida esportiva de 30 anos, eu nunca vi uma coisa como essa que está acontecendo em Santa Cruz do Sul. E não é só sabido em Santa Cruz, em Porto Alegre ou no Rio Grande em geral. Essa festa, ela está sendo sabida, todos estão sabendo que existe essa festa no Brasil. Olha só, a repercussão dos 50 anos de campeão do mundo foi uma coisa tão grande, mas tão grande que eu fiquei abobalhado. E agora eu estou ficando aqui. Não é brincadeira, não. Para mim é inédito ver um evento desse, já que o nosso Brasil, o futebol sempre está recebendo homenagem aos campeões. Então o basquetebol aqui do Rio Grande do Sul, fazer essa homenagem aos campeões de 94 é fantástico, é digno de recordar na memória e ficar para sempre isso aí, tá muito bom. Então, na realidade, a gente está fazendo isso hoje pela comunidade, pela região, pela torcida de Santa Cruz do Sul, pelo basquete,
por nós, para a gente ter um tempo de poder compreender que nós fazemos parte da história do basquetebol de Santa Cruz do Sul, parte da história do basquete gaúcho, retribuir toda aquela força que a gente recebeu naqueles jogos em Porto Alegre. Essa história aqui que nós estamos aqui, botando a mão ali, ver a receptividade das pessoas aqui, isso aí representa muito pra gente, porque o atleta leva da vida esportiva, é isso, é o reconhecimento, é o respeito, né, das pessoas que estão em volta. 15 anos depois a gente sentia nas pessoas o agradecimento, a vontade, a retribuição, um simples obrigado. E na realidade quem tem que dizer obrigado somos nós, jogadores, por tudo que eles nos proporcionaram. Essa é a herança nossa, é poder ver o pai que viu o jogo levar o filho pequeno e falou, esse aqui é meu filho, eu contei a história para ele. E isso aí é demais pra gente. Top. Eu acho que no mundo são poucas cidades, países que fazem uma coisa que está fazendo Santa Cruz. Então é um orgulho muito grande, eu fico até emocionado porque é tanta festa, é tanto carinho, que a gente fala assim, poxa gente, eu fui importante um dia. E falou, esse aqui é meu filho, eu contei a história para ele.